Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB. Gostaria de convidá-los para, nesse momento, a gente analisar um direito do advogado. Eu não sei nem se é um direito ou se é um dever. Na lei está escrito que é um direito, mas não é bem assim que a ordem gosta de ver essa figura. Então, um direito do advogado de recusar a ser testemunha. Se um juiz intimar um advogado para prestar um depoimento sobre determinados fatos que ele soube, através do exercício profissional, então o nosso estatuto fala que é um direito do advogado se recusar a prestar esse depoimento. Na verdade, pessoal, isso não é nem um direito do advogado, isso é um dever. O advogado não pode depor sobre a maioria das coisas, que ele soube através da sua profissão. Então, vamos deixar claro aqui, advogado não é testemunha. Eu vou explicar esse artigo, como se fosse um direito do advogado, mas se o advogado descumprir, não acatar esse direito, entre aspas, ele pode ser severamente punido pela ordem. Então, na verdade, é mais um mandamento assim, advogado, você não é testemunha, do que propriamente falar, advogado, você não precisa ser testemunha. O advogado não tem essa opção, são poucas as exceções que nós vamos falar na aula de hoje. Então, está lá no artigo 7º, inciso 19, que o advogado tem o direito de recusar-se a depor como testemunha. Chegar lá na audiência, ele foi intimado para testemunhar, ele senta lá no banquinho das testemunhas e fala assim, eu não posso ou eu não vou falar sobre esse assunto. Então, advogado não é testemunha e nem se o cliente pedir. Porque essa questão do advogado falar coisas que ele soube através do exercício profissional, isso é muito sério. Isso pode criar uma desconfiança sobre a classe de advogados. Mas vamos explicar isso melhor então. Tem até o crime do 154 do Código Penal, um crime revelar sem justa causa segredo que soube através da sua profissão aqui. Então tá lá. Vamos estudar direitinho como é que está no artigo, falando como se fosse um direito e na verdade é um dever do advogado. Primeiro então, advogado não depõe sobre fatos que ele soube no processo, que ele já trabalhou ou que ele pode vir a trabalhar. Advogado não depõe sobre fatos envolvendo pessoas que ele já foi ou que ele pode vir a ser advogado no futuro. E advogado jamais, mesmo que autorizado ou até pelo cliente ter pedido. E o advogado também não depõe sobre nada que envolva sigilo profissional, que é quase tudo na atividade do advogado. Tudo tem sigilo, por mais simples que sejam as informações, os advogados não podem comentar aquilo que eles ficaram sabendo, no seu exercício profissional. Então, se você pegar o que está no artigo, direito do advogado recusar a depor sobre isso, vocês vão ver que, na verdade, não sobra muita coisa para o advogado prestar depoimento, a não ser que seja alguma coisa que tenha nada a ver com o seu exercício profissional, então. Inclusive, essa questão da OAB não gostar que o advogado seja testemunha, que o advogado preste essas informações, nós tivemos, uma alteração recentíssima no nosso estatuto, falando o seguinte, pessoal, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui vai cair nas provas da OAB, nas próximas provas. Todo advogado está proibido de participar de delação premiada contra cliente ou ex-cliente, certo? É uma proibição. Agora a ordem mudou a visão, não é a questão, é um direito do advogado não participar de delação premiada. Não, o advogado está proibido de participar de delação premiada. E se o advogado descumprir essa ordem, pessoal, a pena é a exclusão da OAB. A pena máxima direto que o advogado vai sofrer. Ele vai deixar de ser advogado. Então, a ordem está dando um recado muito claro. Se você colaborar para prejudicar, para punir um cliente ou um ex-cliente, você vai deixar de ser advogado.
vai ser uma pena para ser exemplar, para avisar os outros advogados para que não cometam esse mesmo fato, tá bom? Então, aqui não é nem direito, é uma imposição. O advogado está proibido de participar de delação premiada, então. Tem exceções? Tem 3 exceções, pessoal, mas que não estão nem no nosso Estatuto da Advocacia e da OAB, estão lá no Código de Ética. Primeira exceção, se o advogado, não é o cliente não, se o advogado entender ser extremamente necessário para a defesa do seu cliente que ele preste um testemunho, ele vai pedir autorização para o cliente e aí então ele poderá fazer o seu testemunho. Então, vamos repetir. Se o advogado, vou até voltar aqui, ó. Se o advogado, não é o cliente, doutor, eu queria que o senhor prestasse depoimento. Não. Eu que vou decidir, eu como advogado, se eu entender que é necessário para defender meu cliente, que não tem outra forma de defender o meu cliente, a não ser que eu preste um testemunho, eu peço autorização do cliente, autorização por escrito, tá? Peço uma autorização para o cliente, se o cliente autorizar, eu posso prestar um depoimento como testemunho. Essa é a primeira exceção, artigo 27 do Código de Ética e Disciplina lá da OAB, certo? Só depoimento só daquilo que for extremamente necessário. Segunda exceção, cliente que faz grave ameaça à vida ou à honra de alguém. O cliente que sai lá do nosso escritório e fala assim, doutor, vim aqui te comunicar que eu estou saindo daqui e eu vou matar o fulano, né? Ou eu vou prejudicar gravemente a honra do fulano. Então, se o cliente fizer essa grave ameaça, o advogado, não faz isso não, e ele sai do escritório e fala assim, doutor, eu vou fazer isso, principalmente com relação à vida de alguém, então o advogado está autorizado a prestar essas informações em juízo ou numa delegacia policial, certo? Salvo grave ameaça ao direito à vida, à honra e o restante do artigo aí é a nossa terceira exceção, que nós vamos explicar para vocês. Cliente que causa uma afronta grave contra o advogado e o advogado precisa usar essas informações para a sua defesa. Então, o cliente lá que chegou, ofendeu o advogado, quis colocar o advogado no meio de um rolo maior, como advogado cometendo um crime. Então, grave afronta causada pelo cliente contra o advogado. E aí o advogado precisa, né, principalmente no processo disciplinar, relatar essas informações para que o advogado não seja prejudicado, certo? Então, se o advogado utilizar para sua defesa, em razão de grave afronta causada pelo cliente contra ele. Então, está lá no artigo 25 do Código de Ética e Disciplina da OAB também, quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente e, em defesa própria, tenha que revelar segredo. Sempre o essencial, só o necessário para o advogado se defender. Tá bom? Então, essa questão do advogado ser testemunha, embora estamos estudando direitos, vocês sabem que, na verdade, isso é um dever do advogado não ser testemunha, a não ser realmente quando extremamente necessário nas 3 hipóteses que vimos agora. Certinho? Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.